Sabe, Mário Rui, o meu mal é que eu acredito nas pessoas. Isto é aquilo que muitas pessoas também me dizem, que tem a ver com o facto de terem sofrido algumas desilusões, enfim, algumas mentiras, alguns enganos, algumas deslealdades, alguns comportamentos menos respeitadores e depois retiram-se, digamos, da situação a pensar isto, que é: o meu mal é que eu acredito nas pessoas, o meu mal é que eu vou dando novas oportunidades às pessoas, o meu mal é que eu acredito num fundo de bondade e de verdade nos outros. E eu diria que não há mal em acreditar nos outros, não há mal em acreditar nessa bondade, nesse fundo de bondade nos outros. Eu acredito também que todos nós, seres humanos, temos esse fundo, essa essência de bondade, embora há quem defenda o contrário, que nós no fundo somos uns selvagens rancorosos e que lá na nossa essência somos esses animais, essas bestas. Eu gosto de acreditar no contrário. Gosto de acreditar que no fundo todos nós temos essa essência de amor, de bondade, de paz, de solidariedade, e que é isso que nos torna mais humanos. No entanto, e voltando a esta coisa de algumas pessoas sofrerem porque acreditam nessa bondade dos outros, é bom talvez lembrar que será também importante sermos seletivos na nossa forma de acreditar nos outros, porque esse tal fundo de bondade, esse tal fundo de humanidade, às vezes em algumas pessoas está lá mais no fundo. Não quer dizer que essas pessoas sejam mais más do que as outras, quer dizer que algumas dessas pessoas passaram, enfim, um conjunto de situações, de experiências, de histórias que colocaram camadas, não é, lá nesse fundo, e então esse fundo tornou-se mais fundo. Quando eu digo isto, algumas pessoas também pensam assim: mas eu também passei por situações muito difíceis, e isso não me tornou egoísta, não me tornou abusador, desrespeitador, mentiroso. É verdade. E é verdade que nem sempre essas adversidades na nossa vida nos transformam nessas pessoas mais egocêntricas, mais desrespeitadoras, é verdade. Mas sabem que cada um tem o seu caminho. E alguns de nós que tiveram essa sorte de, apesar, enfim, dessas difíceis e pesadas adversidades que tiveram, conseguiram, digamos, manter esse seu lado bondoso e humano, outros que não conseguiram. Mas isto para vos dizer que talvez seja bom estarmos atentos a esta nossa crença na humanidade, esta nossa disponibilidade e amabilidade e voluntarismo, esta solidariedade que faz parte da nossa essência humana, porque às vezes há pessoas que, digamos, que exageram, que abusam, não é, nessas solicitações, que às vezes se aproveitam dessa disponibilidade, e nós temos que aprender a observar, temos que aprender a identificar, temos que aprender a perceber essas pessoas que surgem, porque elas dão-nos sinais, nós às vezes não queremos ver, porque lá está aquela tal nossa vontade de acreditar na bondade dos outros, faz com que nós não demos importância ou desvalorizemos algumas dessas situações, mas normalmente vão-nos sendo dados sinais, está bem? E por isso a mensagem que eu aqui vos queria deixar hoje, esta relembrança, como costumo dizer, é: vale a pena continuar a acreditar nas pessoas e estarmos disponíveis e sermos amáveis e sermos solidários, mas atenção, atenção, atenção.
há pessoas que precisam de ser confrontadas com a nossa não disponibilidade, porque elas também precisam de olhar para dentro, precisam de encontrar elas o seu caminho, precisam de encontrar, digamos, essa sua essência, e às vezes é com o nosso não que elas de alguma forma são obrigadas a olhar para dentro. Por isso, tenhamos alguma atenção e façamos essa abertura de alguma aprendizagem para percebermos, para conseguirmos identificar essas pessoas que, enfim, precisam de ouvir o nosso não, precisam de sentir a nossa distância, precisam de sentir a nossa não disponibilidade. Isso não quer dizer que isso nos torna mais pessoas, quer dizer que nos torna pessoas atentas, e o nosso não pode fazer muito por essas pessoas, está bem? Talvez seja uma postura de amor, de compaixão, digamos, expressa de uma maneira diferente, não pela disponibilidade, mas sim pela não disponibilidade. Por isso, sei que muitas pessoas se debatem e sofrem, não é? Por causa disto, porque a sua disponibilidade, a sua amabilidade, a sua solidariedade, a sua bondade, enfim, coloca-as em situações complicadas, em relações de amizade, relações amorosas, relações profissionais, relações familiares, em que nós às vezes temos que dizer não, temos que dizer não, temos que dizer chega, temos que dizer basta, temos que dizer para. E sim, quando começamos a fazer isso, podem existir à nossa volta reações que nos fazem sentir culpados, mas é bom lembrar que estamos a fazer isto não porque estamos a fazer mal a alguém ou porque queremos fazer mal a alguém, mas porque também temos que nos amar, temos que nos respeitar, e também esse não, relembro, pode fazer muito, muito bem a essa outra pessoa. Está bem? Portanto, estejamos atentos e sejamos seletivos na nossa disponibilidade, na nossa amabilidade, na nossa bondade, na nossa solidariedade. Porque vamos encontrar muitas pessoas, e talvez vocês tenham encontrado muitas pessoas no vosso caminho, que abusam dessa amabilidade, dessa disponibilidade, dessa vossa solidariedade, dessa vossa humanidade. E talvez precisem vocês de aprender a identificar, a perceber essas pessoas e a ter uma atitude diferente com essas pessoas. Está bem? E pronto, luz, paz e amor no coração, calma, esperança e coragem. Grato, grato, grato. Tudo bom, ou melhor ainda.